Boa noite a todos. Boa noite. É uma grande alegria podermos nos reunir novamente nesta cidade calorosa de Minas Gerais, que tanto nos ensina dentro dos nossos desafios, dentro dos nossos compromissos com a doutrina espírita. E, evidentemente, por tabela, com o cristianismo, com a doutrina do nosso Mestre e Senhor Jesus Cristo. Que Ele possa abençoar a todos nós, envolvendo os nossos corações, para que as reflexões que formos fazer, todos nós juntos, nos auxiliem cada vez mais a entender esse Mestre, a entender a sua doutrina. Esse entendimento, sem dúvida, tem que ser feito, tem que ser conhecido, entendido pelo nosso cérebro, pela nossa razão, pois dizia Jesus: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas o entendimento maior, sabemos nós, o verdadeiro aprendizado, o grande desafio, é o coração. Não se entende a vida, não se entende a doutrina de Cristo, se não fizermos com que esse entendimento passe pelo coração. E é evidentemente um grande desafio e uma dificuldade, porque nós entendemos facilmente as coisas da cabeça. As nossas reflexões, os nossos estudos, as nossas discussões, as teorias que tantas vezes já tivemos contato em todos os climas, em todas as épocas, tudo isso evidentemente faz parte do nosso arquivo, o nosso arquivo da alma, tão bem trazido por Chico Xavier através dos livros de André Luiz e Emmanuel, que nos ensinam que tudo isso é patrimônio do Espírito, armazenado, colocado no perispírito. Então esses somos nós, espíritos presentes aqui hoje, que trazemos no arquivo da alma todas as informações adquiridas ao longo dos séculos e dos milênios, armazenadas criteriosamente no nosso perispírito. E se é um patrimônio nosso, está evidentemente à nossa disposição. Nós podemos acessar este conhecimento quando bem entendermos da forma que melhor nos convier ou que melhor venha nos atender. Hoje fica um pouco mais fácil nós entendermos como isso se processa, porque nós temos aí a internet, nós temos a grande rede, e tendo uma boa máquina, um computador razoavelmente bom, nós acessamos a internet e temos contato com um conhecimento vastíssimo, um conhecimento, entendemos nós, muito maior do que cada um conhecimento reunido da humanidade inteira. Evidentemente que precisamos, além de uma boa máquina, de um bom site de busca. E aí nós temos o Google e tantos outros que nos auxiliam, através dos filtros, a buscar na grande rede todas as informações que nós necessitamos. Todas. Não tem nenhuma pergunta hoje que nós venhamos a fazer ao Google que ele não responda. Alguém já colocou lá uma resposta. Pode não ser a melhor dos mundos, mas é uma resposta. Isso é uma indicação, um indicativo de como se processa também essas informações do espírito humano. Nós temos arquivado em nós informações de longa data e conseguimos acessá-las através do cérebro, através da memória, de uma forma que cada um tem a sua competência em fazer. Entendemos, não entendemos? Mas por quê? Em muitas ocasiões da nossa vida, quando necessitamos de alguma informação interior, quando necessitamos de alguma resposta, até pronta, rápida, nós não conseguimos. Porque muitas vezes nos grandes lances da vida,
nas maiores dificuldades que venhamos a atravessar, sentimos-nos quase que na esmagadora maioria das vezes meio que perdidos, tristes, desanimados, com uma certa incapacidade ou até impotência para reunir esses dados e termos de pronto a resposta necessária ao momento presente. É assim que, se nós fizermos um quadro da humanidade de hoje, nós vamos ver que as respostas que a humanidade tem dado para viver não têm sido nem satisfatórias. Sejamos bem críticos para entender o que está acontecendo no mundo, as dificuldades pelas quais a humanidade vem atravessando. Em qualquer área, se nós pegarmos a área ambiental, ensinam-nos os ecologistas que nós somos desastrosos. A humanidade não tem nenhuma competência ecológica. Não tinha, não tem e está custando a ter. Nós destruímos, lesamos a natureza. Estamos falando em humanidade, não neste ou naquele que são raríssimas e meras exceções. A humanidade não é apta a conviver com a natureza. Demonstrou essa incompetência ao longo dos anos e hoje o planeta está, de certa forma, devolvendo ao homem, em consequência, em reação, às ações que empreendemos no passado. Concordamos? Então, na área ambiental, nós não temos tido respostas eficientes. Na área econômica, atualmente, o homem que se dizia ser extremamente competente na análise dos mercados e das situações econômicas também está apanhando, e nós diríamos apanhando feio. Temos aí algumas crises, algumas dificuldades, e por mais que o homem tente entender o que está acontecendo, as respostas ficam perdidas e vazias. No campo político não vamos nem entrar. Neste, diz Jesus, diz Emmanuel e diz o Chico no livro Há 2000 anos e em tantos outros, os governos do mundo não têm conseguido cumprir com a sua obrigação frente às necessidades do homem. Concordamos? Tem gente com fome e tem dinheiro de sobra. Tem gente que não tem um teto, tem gente que não tem educação, tem muita gente que conhecemos que são marginalizados. Aliás, nem as crianças nós temos tido competência para cuidar. Existem crianças órfãs e marginalizadas quase que em todas as cidades do mundo. Quase. Que outro campo nós podemos pegar? O campo da educação. Temos sido eficientes na área educacional. As respostas que a humanidade, a civilização tem dado a nós mesmos têm sido no mínimo satisfatórias? Não. Sabemos que não. Na grande maioria e esmagadora maioria das situações, nós somos deseducados e não educados. Vamos para a área da saúde? É um verdadeiro caos. Olha o que tem acontecido na medicina. Olha como isso tem ocorrido ao longo dos anos. Basta ver o que disse Bezerra de Menezes há anos atrás a respeito dos médicos da medicina, para entendermos que estamos muito, mas muito longe de termos respostas, no mínimo razoáveis, à condição da saúde humana. Quer escolher outra área ou não precisa mais? Percebemos que nós, enquanto humanidade, não temos tido competência para agir em benefício de nós mesmos. E aí estamos desestruturando algumas situações na sociedade, a ponto de estarmos sofrendo no momento presente muitas dificuldades. Relacionamentos. Pegamos as nossas famílias, a grande maioria delas com conflitos bastante sérios. Grande parte das pessoas hoje, voltando um pouquinho na área da saúde, tem dificuldade em se manter sem remédios. Grande parte das pessoas hoje fazem uso de uma grande parte de remédios, principalmente aqueles que vão trabalhar, a nossa autoestima, o nosso ânimo. As pessoas dizem estar depressivas, então tem as faixas pretas, vermelhas, amarelas, brancas, tem todo um arco-íris de cores para dar conta da humanidade, que é uma humanidade, de certa forma, doente, complicadinha.
Então, o que é que está acontecendo no nosso planeta, em pleno século XXI, com relação à vida? Porque o que é a vida? O que seria talvez viver? E não vou nem falar viver em plenitude, porque isso é para pouquíssimos, raríssimos. Viver satisfatória e razoavelmente bem. Que grande parte das pessoas vivem de uma forma extremamente errada e, portanto, não vivem. E na verdadeira acepção da palavra vida, que traduz tudo que a gente conhece, dizem os espíritos amigos que a vida se manifesta em tudo. Porque nós que somos espíritas sabemos que no fundo, vida e Deus são sinônimos. Porque Deus está em tudo. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Aonde Deus não está? Deus está em tudo. E se Deus está em tudo, onde Deus está, existe vida, porque Deus é criador, é criação incessante. Fala nos livros dos Espíritos. Deus cria incessantemente. E se Ele está incessantemente criando, Ele está criando o quê? Vida. Ou Deus criaria morte? É um contrassenso. Morte não é vida. Então Deus está em tudo e cria sempre. Então a vida se manifesta em todos os lugares. E se nós começarmos a colocar vida e Deus como sinônimo, nós temos vida, não temos vida? Portanto, temos Deus dentro de nós. O que é óbvio, né? A palavra entusiasmo, que está, como se diz, até batido demais, fala exatamente isso. Ter Deus dentro de si. Não é ter, é reconhecer que tem Deus dentro de si. Porque se Deus está em tudo, Deus está por fora e Deus está por dentro de nós. Tanto é que fomos criados à sua imagem e semelhança. Somos uma chama divina que jamais se apaga. Se tivermos um momento em que fomos criados, nunca mais cessará em nós a vida. Concordamos? Concordamos, mas não fazemos. Porque aí existe um conflito interior e não sabemos por que nós homens fazemos isso. Nós brigamos com a vida. Nós como que queremos interrompê-la. Interromper esse fluxo maravilhoso da vida com o nosso livre-arbítrio. E aí nós entramos em conflitos extraordinários interiormente. E é onde vem a doença. Aonde vem todas as situações que negam a vida. Pelo menos no planeta Terra, o único ser que consegue negar a vida é o homem. Porque é o único ser consciente de si mesmo. Concordamos? Vamos pegar lá no livro dos Espíritos, né? O Espírito inteligente, o Espírito com letra minúscula, princípio inteligente, que está presente, diz Leon Denis, no mineral, no vegetal e no animal. Diz o Leon Denis que ele dorme no mineral, se agita no vegetal, não é isso? Sonha no animal e acorda no homem. Olha que definição fantástica do Leon Denis. Mas esse espírito, que é o princípio inteligente, vem se individualizando. Lembra? E quando ele se torna espírito com letra maiúscula, é um princípio inteligente individualizado no homem, pelo menos do nosso conhecimento. Então é só o homem, espírito com letra maiúscula, princípio inteligente, que tem a consciência de si mesmo. E, portanto, consegue ter o livre-arbítrio. E nesse livre-arbítrio nega a vida. Através de uma série de situações que são parte da sua deficiência. Concordamos? Alguém que tira a vida do próximo está negando o quê? A vida, ou não? A do próximo é a sua, porque aquilo que fazemos aos outros receberemos em consequência em nós. Se eu sou provocador da morte, provoco a morte em mim mesmo, ou não? Qual é a figura, a linguagem da morte? É uma caveirinha com um manto negro e uma foice, não é isso? Ela traz a morte em si mesma, não é assim? E por onde ela passa, ela ceifa a vida, porque é da sua natureza ceifar vidas. A natureza da morte é, evidentemente, recolher vidas, ou não? Então aquele que por um motivo ou outro traz consigo o raio da morte, diz Emmanuel,
provoca, evidentemente, a negação da vida. Até aqui tudo bem? Vamos ver aonde a espiritualidade vai nos levar, porque até agora eu também não sei. Brincadeiras à parte, o que é importante nós entendermos da vida? Que é uma situação natural do universo. A vida se manifesta em todos os lugares, nos mais improváveis. Há flores sobre as pedras. Debaixo das ruínas, a natureza vence. Até sobre as pedras, a natureza se estabelece. Aonde no deserto você não imagina que exista vida, de repente ela aparece. Nos locais mais improváveis, nos vales abissais, nas profundezas das trevas, a vida está presente. Por mais que o homem a negue, querendo colocar as trevas de si mesmo no exterior, por mais que o homem, utilizando o livre-arbítrio, quer negar a vida para si e para os demais, trazendo sofrimento, a vida continua existindo. Jamais cessa. E mesmo aqueles que, infelizmente, buscam através do suicídio a desistência da vida, ficam perplexos porque encontram do outro lado mais vida. E se tivesse, dizem que até tem uma segunda, uma terceira e uma quarta morte, de pessoas que queiram desistir da vida, ainda no plano espiritual, encontrarão em outro estágio mais vida. Então, por que é que o homem consegue negar esta vida? Porque tem um livre-arbítrio. Mas por que faz isso? Vamos pegar a nossa história antes do Cristo. De que forma nós vivíamos? Conseguimos, evidentemente, viver bem antes do Cristo? Não. As mulheres não eram consideradas gente, você sabe disso, né? Diz Emmanuel, no livro Roteiro, Evangelho, né? Tem várias passagens do Evangelho, que antes do Evangelho, antes do Cristo, as mulheres tinham menos status, eram menos importantes que os cavalos. Então os cavalos eram mais importantes que as mulheres. Vejam que absurdo. E nós podíamos vender tranquilamente os nossos filhos. A nossa prole era vendida, era uma moeda de troca. Nós vendíamos no mercado para ter dinheiro. E fazíamos isso com muita naturalidade. Basta nós pegarmos a história para ver que a palavra caridade não existia. Se alguém caía em falência financeira, fosse o maior dos romanos, era marginalizado, deixava de ser gente. Quantos não foram os romanos ilustres que bateram na casa do caminho? Não foram? E foram recolhidos pelos cristãos porque foram marginalizados, porque tiveram falência financeira, deixaram de ser gente. É como se qualquer um de nós aqui tivesse dificuldade financeira. Tem alguém que está? Tivesse dificuldade financeira, pronto, já é relegado, deixa de ser gente. É algo que a gente varre da porta para a rua. E se sobrou alguma coisa, ainda destitui dos bens. Se ficasse doente, então, acabou. Não se tratavam as doenças, principalmente as epidemias. Tinha lá os vales dos leprosos, tantos outros, que eram lixo, depósitos de lixo humano. E eram colocados lá sem dor na consciência. Os órfãos, as viúvas, vamos pegar a história cristã. A mulher era extremamente difícil ser mulher naquela época, porque ou estava associada a um homem muito bem casado e protegida, ou se não estava sendo uma palha da sociedade. Ou iria para a prostituição, ou para a mendicância, ou para a morte. Nós não tínhamos respeito ao ser humano. Era cada um por si. Não podia ficar doente, não podia ter pouco dinheiro, e se não tivesse um status, se não estivesse dentro da nobreza, fazia parte, evidentemente, da pobreza. Concordamos? Era a vida? Não. Aí Jesus chega com a sua mensagem revolucionária. Uma mensagem que até hoje nós não entendemos, porque se tivéssemos entendido, nós estaríamos do jeito que estamos. Passaram-se 2.000 anos e essa mensagem chega. E uma das coisas que ele colocou nessa mensagem, foram tantas e tantas e tantas, foi dizer que veio para que nós tivéssemos vida. Ele falou isso. E falou mais: eu vim para que eu tivesse vida e vida em abundância. Não essa merrequinha de vida que alguns estão acostumados a ter.
Por que Jesus disse isso? Porque nós não tínhamos vida, nós não estávamos vivos, o coração batia, não batia, estava ali firme. Nós tínhamos inteligência, o cérebro funcionava, nós levantávamos, caminhávamos, dormíamos, nos alimentávamos, mas Jesus vem dizer que veio para que tivéssemos vida. Aquilo era a vida. Vocês acham que era? Mas nós achávamos que era, nós achávamos. Então veja que interessante é onde a gente gostaria de chegar hoje para ver o quanto é simples nós entendermos a vida e o quanto nós estamos extremamente cegos em relação a ela. Cegos, totalmente cegos. Por isso que Jesus falava, são cegos conduzindo cegos. É preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Jesus veio trazer a concepção do homem de uma forma diferente. Então, se nós pudéssemos imaginar aquele relógio, aquele relógio define no seu contorno, evidentemente, o que é o relógio e o que é a parede. A gente consegue entender muito bem o relógio daquele tamanho. Poderíamos ter um relógio menor, um relógio maior. Dependendo do tamanho desse relógio, ele é mais visível, menos visível, mas está definido. E nós podemos entender o homem daquela forma, daquele tamanho, com aquele contorno, dentro de um universo muito maior, por exemplo, que é esse ambiente onde estamos inseridos. E se nós imaginarmos que o homem está contido dentro daqueles limites, nós vamos viver de acordo com os limites que nós estabelecemos para nós mesmos. Concordamos? Não é assim? Nós não nos colocamos dentro dos limites que nós mesmos estabelecemos, até onde eu posso ir, até onde eu posso viver, o que eu posso fazer, o que eu posso deixar de fazer. Concordamos? E estamos vivendo muito bem. Achamos que a vida é isso mesmo, que a vida cessa quando a gente morre, que a nossa vida é para sofrer do jeito que a gente sofre, é para ter os conceitos que a gente tem, para continuar caminhando, para continuar tendo toda uma série de situações e injunções materiais com as quais nós vivemos há muito tempo. Tudo bem? Aí chega Jesus e fala que não, para com isso. Primeiro que Deus não é aquele justiceiro castigador apresentado anteriormente dentro da justiça mosaica de Moisés. Aquilo também é Deus, também, mas é uma face de Deus necessária à humanidade daquela época que não poderia conhecer Deus de outra forma. Então foi apresentado uma das faces de Deus, porque Deus é tudo, que é da justiça ou da verdade. Mas Jesus vem falar, tudo bem, gente, tudo bem, aquilo não vim para destruir a lei vim para afirmá-la e reafirmá-la. Mas olha, agora a conversa comigo é diferente. Eu vim aqui para estabelecer um caminho, uma verdade e a vida. Por isso que ele veio para trazer vida, porque ele se institui como a própria vida. Então agora, se nós tínhamos Deus como a vida, agora nós vamos deixar Deus de lado, só um pouquinho, porque ele está muito longe, vamos buscar em Jesus algo mais próximo. Então, se ele também falou que é o caminho, a verdade e a vida, vamos ficar com Jesus. Então Jesus é a vida, tudo bem? Então, ao invés de eu ter Deus no coração, Deus presente em tudo, eu vou procurar enxergar Jesus, principalmente dentro de mim mesmo. Por isso que ele veio e afirmou, eu vim para que tenham vida. E Jesus falou, ó, Deus é Pai, e vocês são filhos, portanto, vocês são os donos, ou herdeiros, não só desse planetinha que é a casa de vocês, mas do universo inteiro. Vocês são filhos de Deus. Muda alguma coisa? Tudo! Opa, para um pouquinho. Eu já não sou um proletariado, já não sou um escravo, eu já não sou um empregadinho à toa, desculpa o termo, não é pejorativo, né? Mas eu estou forçando um pouco a barra para mostrar a diferença que tem, porque eu sou filho do dono. Eu, quando adquirir a maturidade, porque ele não pode me dar a chave do cofre quando eu tenho 5 anos, e nem a chave do carro quando eu tenho 15, mas quando eu adquirir a maturidade, eu vou herdar tudo que é do meu pai. Ou não? Sim. Então Deus é Pai. Se Jesus não tivesse falado mais nada, é que a gente precisou que ele falasse muitas outras coisas, e só fizesse com que nós entendêssemos que somos filhos de Deus, herdeiros de tudo que existe, portanto donos, ele já teria feito muito ou tudo.
que nós vamos entender só isso. Então, quando Ele nos apresenta Deus como Pai, Ele nos mostra que, opa, espera um pouquinho, a forma que nós estamos vivendo, e a gente pode entender melhor a roda do filho pródigo, é uma forma errada. A gente está vivendo como se tivesse que conquistar tudo, tivesse que brigar por tudo, tivesse que trabalhar muito para adquirir algo que já é nosso. Por que tanta discussão, tanta briga no mundo para adquirir um pedaço de terra ou de que seja lá o que for, que já é sua ou que já é nossa? É muito conflito, é muita briga, é muito desentendimento, é muita perda de tempo para conquistar algo que já é nosso por direito, e não é nem direito humano, é direito divino. E o que nós fizemos com esta informação de Jesus que veio nos trazer a vida, nos mostrar que somos filhos de Deus? Nada, né? Porque o que é que verdadeiramente mudou de 2000 anos para cá? Continuamos, como dissemos agora há pouco, com muito pouca vida. O ser humano ainda continua se digladiando, ainda continua competindo, ainda continua criando relações antagônicas, controversas, totalmente ridículas, porque não entendeu ainda que é filho de Deus e que somos irmãos, somos todos nós donos de tudo. Continuamos ainda negando a vida e vivendo não como filhos de Deus e não como irmãos. Quando Jesus disse que veio trazer a vida e a vida em abundância. Jesus disse isso porque, ao trazer os conceitos cristãos da sua doutrina maravilhosa, ele extrapolou os limites do homem e disse mais ou menos isso: esqueça os limites do relógio. Para o homem não há limites. O homem é filho de Deus, feito a sua imagem e semelhança. E para deixar ainda mais claro, ele disse ainda mais: vós sois deuses e podeis fazer tudo o que eu faço. Ele poderia ter parado aí, mas disse: e muito mais. Então, pense um pouquinho, vamos raciocinar. Podemos fazer tudo o que Jesus faz, tudo. Tudo não é nada, na metade é 90%, é tudo. E muito mais, não é nem mais um pouquinho, mais um tirinho. E muito mais. Onde estão os limites do espírito humano? Não existem limites. Não existem limites para o homem que hoje ainda, na sua total incompetência, na sua cegueira, mantém-se circunscrito a limites criados por ele mesmo, pela sua cabeça absurdamente bloqueadora dos sentimentos humanos, castradora, desculpe o termo. O homem nega a vida em si mesmo, porque bloqueia os impulsos dessa vida por não entender que não há limites para o espírito humano. Mas nós colocamos limites, nós encarceramos o espírito humano nos preconceitos, discriminações e numa falta de fé astronômica. Porque para vencer os limites que nós nos impusemos ao longo de tanto tempo, disse Jesus, é preciso ter fé, nem que seja do grão de mostarda. Para vencer os limites da semente pequenina colocada na mão, para transformar-se na árvore frondosa. E ao ver a semente pequenina e a árvore frondosa, não há Cristo que faça a gente entender. Não é possível que aquele trem, como todo mineiro gosta, cabe na palma da minha mão. Como é que pode uma semente minúscula conseguir produzir uma árvore estrondosa? É a fé do grão de mostarda. Mas o homem ainda não tem esta fé. O homem ainda nega em si mesmo este semideus adormecido. Então Jesus vem para acordar este homem e para dizer: eu vim para que ele tenha vida. Porque se nós não vamos assumir, porque aí seria um absurdo, que estávamos mortos quando Jesus chegou, porque a morte não existe para o espírito, podemos dizer que estávamos sim dormindo. Então vamos fazer uma comparação. Temos aqui duas pessoas: Samuel, como é isso? Como é que são? E o Gabriel. Ó, estão de volta. Samuel e Gabriel.
E vamos fazer uma comparação de brincadeira e vamos dizer que o Gabriel desencarnou. Né? Não é ruim, não é ruim. E às vezes quanto antes melhor. E o Samuel dorme. Ok? E nós chegamos aqui hoje para termos as vozes fantásticas e maravilhosas, a contribuição divina de Gabriel e Samuel. Teremos a contribuição deles? Um desencarnado e um dormindo. Teremos? Não. E vamos ver que a gente acaba descobrindo que o Samuel vive. E vamos tentar acordar, mas ele não acorda. Teremos música? Faz diferença para nós, o Samuel e o Gabriel, o anjo fala, um está vivo e o outro não. Faz alguma diferença entre os dois para nós? O resultado final é o mesmo. Dormindo ou morto, dali não sai nada. Percebe como é horrível dormir? É o mesmo que estar morto? Percebe? Só que ainda há vida. Mas se dormir 100 anos, se dormir 1000 anos, se dormir 10.000 anos, e se dormir 50.000 anos, não é uma eternidade? Acorda do que dormes. Jesus veio sim trazer vida e veio acordar o espírito humano. Em tudo ele acordava o espírito humano, em tudo. Lázaro, vem para fora. Acordar. Levanta-te e anda. E é muito engraçada essa colocação de Jesus, eu gosto de lembrar, porque bastaria dizer anda, ou alguém consegue andar sem levantar. Se eu chegar para minha filha, Francine, e falar, filha, anda, ela vai conseguir ficar? Não, ela vai levantar e vai andar. Então por que Jesus falou primeiro, levanta? O levantar não é para o corpo, o levantar é o comando para o espírito que dorme. Porque muitos de nós levantam o corpo de manhã, caminham com o corpo de manhã, enquanto o espírito dorme. No sono profundo da cegueira, no sono profundo da inaptidão, do egoísmo, de qualquer outra coisa, menos vida. A humanidade dorme na grande maioria das vezes. A esmagadora maioria dos encarnados dorme um sono pesado, que chega a doer nos olhos, que precisa de muito remédio, de muito conflito, de muito drama emocional e muito choque para ver se esse povo acorda. Não é revoltar-se, mas indignar-se com o estado de coisas que dominam o planeta Terra. É necessária a revolução cristã urgente, porque ela ainda não aconteceu. Se Jesus chegasse hoje, aqui hoje, ele ainda diria, meu reino não é desse mundo, mas lógico que não é. Porque ele veio para trazer vida e vida em abundância. E onde é que está essa vida? Com exceção de encontrarmos, às vezes, ela nas crianças. Enquanto são pequenas, porque à medida que amadurecem, vão adormecendo. Deixam de lado o ser criança para ser aquela coisa mais ou menos obscura, sem muita definição, sem muitos limites. Ou não? Por isso Jesus falou ainda mais: o reino dos céus é para aqueles que se assemelham. Em verdade vos digo, se não receberdes o reino dos céus como a criança, não entrareis no reino de Deus. Porque a criança tem o que? Além de ter lá as lições da humildade, da espontaneidade, da transparência, isso, da pureza. Além de tudo isso, a criança tem vida. Ou não tem? Quem tem filho sabe. Dá trabalho cuidar dos filhos, é lógico, dá trabalho viver. A maioria das pessoas querem ter paz, de túmulo, é aquela paz onde não acontece nada. Seriam nós aqueles reis e rainhas de outrora, com vários séculos, onde tudo é feito por eles e nós somos tranquilamente atendidos em todas as nossas necessidades, sem nenhuma, vamos dizer assim, precisão de buscarmos o que precisamos. Muitos querem isso, querem ganhar na loteria, para ficar à toa, para deixar de trabalhar. Grande parte da humanidade ainda está totalmente adormecida ou cega. Estamos entendendo o grande desafio que nos aguarda ainda, dentro da mensagem cristã, que veio dizer e nos diz ainda hoje que veio para trazer vida. Veio para abrir o homem como filho de Deus, um semideus adormecido que tem plenas condições de viver muito diferentemente da forma como está vivendo. E disse mais: a forma como vocês vivem não é vida,
É um sono profundo intercalado por alguns lances de lucidez. Uma hora ou outra a pessoa acorda e aí volta a dormir. Depois dá mais uma acordada e volta a dormir. E algumas pessoas nem acordar, acordam. Outras vão se acomodando e se conformando com as situações, quando na verdade nós não poderíamos aceitar esse estado de coisas um dia sequer. Nós vamos nos adaptando numa inércia, numa preguiça, num conformismo que chega a dar, como disse Jesus, nojo, porque é uma coisa morna, sem vida, é um negócio atrapalhado. A grande maioria dos seres humanos que não tem noção da sua potencialidade, do que trazem de si como vida, fazem mais ou menos assim. É como se o João, vou pegar o João aqui presente, com certeza tem mais um, fosse no banco logo cedo, imaginando que ele pode sacar no banco R$1.000 às 6 horas da manhã. E acho que pode. Se o banco não estiver em greve e ele tiver dinheiro na conta. Mas vamos imaginar que ele tem R$1.000 todo dia. Ele vai no banco às 6 horas da manhã, tira R$1.000, vai até em casa, reúne a família como testemunho, pega R$700 e põe fogo. Queima R$700 e pega 300 e passa. No dia seguinte ele vai no banco de novo, tira mais 1.000, volta para casa, queima R$700 e passa o dia com 300. No outro dia ele vai lá, tira mais R$1.000, queima 700 e passa por 300. Esse cara é louco, né? Totalmente. Como é que ele queima R$700 todo dia? É 70% do rendimento dele. Ele vive com 30%. Literalmente. 300 em 1.000, 30%. É isso? Nós achamos um absurdo quando fazemos essa comparação, mas nós somos muito piores. Porque nós não usamos 30% do nosso potencial. Muitos não usam 20%. A esmagadora maioria não usa 10%. Ou 5%. Não dizem por aí, o ser humano usa 5% da capacidade cerebral. Duvido, acho que é menos. Grande parte do potencial humano está adormecido. Nós somos pessoas, e eu sou exemplo disso, engordei um pouquinho, fiquei mais tranquilo, relaxei. Não utilizo a minha capacidade motora, pulmonar, respiratória, muscular. Não utilizo. Meu organismo físico, eu não estou indo nem no perispírito, não estou indo para o campo emocional, não estou indo para o campo intelectual. Eu estou falando do campo físico, é subaproveitado. Eu não utilizo 40% da minha capacidade biológica no todo. Eu subempreito o corpo, que tem muito mais para dar e eu não uso. Grande parte dele fica rasgado e queimado todos os dias, porque esse dia não volta mais. Eu tenho meu corpo no dia seguinte? Tenho, mas é no dia seguinte, no dia anterior eu já deixei de usá-lo. Então, se eu não usei os R$1.000, o que você usou que vale? No dia seguinte, 0 cronômetro, tem mais 1.000. Não é assim? O tempo nos ensina, mas nós não aprendemos. Então essa comparação a gente tem que ir para casa e ver se eu não estou rasgando 700, 800, 900 reais todo dia. Porque se eu estou superempreitando o corpo biológico, o que dizer da minha capacidade intelectual? Que não está no corpo, está no espírito. E o que dizer, aí piorou totalmente, da minha capacidade emocional, que jaz aqui no coração. Não estou usando nada. Absolutamente nada. Grande parte da humanidade não tem o sentimento apurado. No início tinha instintos, um pouquinho mais apurado passou a ter sensações. Depois das sensações veio aquelas emoções um pouquinho melhores, aí veio o sentimento. E o ponto alto do sentimento, que olha, que está longe. Comecei a trabalhar o sentimento aqui, o ponto alto do sentimento está muito longe, é o amor. Então, se muitos de nós ainda estamos no reino das sensações e das emoções e não estamos ainda sequer esbarrando o sentimento, aonde está esse amor? Longe. Então, se eu colocar o sentimento como o reino do campo emocional, a grande maioria de nós não vive no campo emocional. Está estagiando, está buscando recursos para passar a viver no campo emocional. É como aquela criança que ainda não aprendeu as letras, não vive o reino intelectual encarnado, porque não sabe ler, não sabe escrever. Ele precisa ser alfabetizado, para uma vez alfabetizado, entrar no reino maravilhoso da literatura, da história, da geografia, da física, da matemática, das ciências, que os sábios como Einstein, Isaac Newton, Copérnico, Galileu Galilei, que ajudou na Gênese, quando
práticas que o homem tem feito desde a descoberta da luz? Ou não? E quantas não são as crianças que não gostam de estudar, que fogem da escola? Olha o absurdo! Não conseguem, evidentemente, entrar no reino maravilhoso do saber, produzir conhecimento e não utilizar o cérebro como macaco ou papagaio que Deus os tenha, e que às vezes são melhores do que nós dentro daquilo que fazem, de ensino-nos Emmanuel, quando o Chico compara-se ao verme. Vocês conhecem a história? Então muitos de nós temos a desvendar um reino extraordinário dentro do conhecimento da ciência humana, como mais da divina. E o campo emocional? Por isso Jesus veio devassar todos os limites, comparando-nos a próprios deuses, dizendo que precisamos ter fé, muita fé, para reconhecer isso dentro de nós e buscar em nós os recursos adormecidos da divindade e da vida. Por isso que a grande maioria não vive, porque dorme. Subempreita a vida e vai protelando isso indefinidamente. E aí vira esse negócio estranho que é a humanidade nos dias de hoje. Precisando dos recursos da paciência? Não tem. Precisando dos recursos da tolerância? Não tem. Precisando dos recursos da compreensão entre os povos ou entre as famílias? Não tem. E aí desestrutura-se de uma forma que dentro da sala de aula, no Instituto Sagrado da escola, alunos de 10 anos entram armados. Isso é um símbolo para esfregar na cara do homem e dizer: acorda! Dentro da escola, a violência se institucionalizou, de uma forma que professores têm medo dos alunos, e a briga todos os dias entre os alunos, e nós assistimos isso. De que jeito a gente assiste isso? Como se fosse mais um evento policial da novela das 8 ou do jornal das 8. Nós estamos tão adormecidos que nem isso nos indigna mais. As coisas vão acontecendo de uma forma permissiva e a humanidade cruza os braços porque se sente incapaz de resolver os dramas humanos mais simples. Mais simples, porque tem a ver com a situação humana, do respeito ao próximo. Dentro da escola, imagine fora. Por isso que a falência humana está a caminho, se urgentemente a doutrina cristã, espírita ou qualquer outra que venha trazer a doutrina cristã, seja efetivamente vivida. Porque não há vida fora de Jesus. Ou há? Existe vida fora de Jesus? Não, vamos estar lá atrás. Deus é vida, Jesus vem como Filho de Deus e coloca Deus um pouquinho mais longe, aproxima-se de nós e fala: ó, agora eu estou aqui para mostrar como é que você faz. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Eu gosto de brincar falando isso, não sobrou mais nada, Ele é tudo. Fora do caminho, fora da verdade, fora da vida, sobrou o quê? Sobrou uma coisa transviada, sem caminho nenhum. Se não há caminho, não se caminha. Sobrou a morte, que não é vida, e sobrou mentira, que também não é nada, é falso, não existe. Ou a mentira existe? Não existe, é ilusão. Só a verdade existe. Então fora de Jesus não tem nada. E ele foi tão humilde, mas tão humilde, que ele não falou isso. Ele falou: olha, esquece de Jesus. Eu vou na frente, se quiser vir atrás de mim, venha, caminha, né? Mas fora da caridade nas costas. Veio falar ainda que a vida verdadeira é aquela que obedece os princípios da caridade, porque está dentro da lei do amor, que rege a vida no universo. A vida se estabelece através de uma lei, ou várias, mas uma lei, vamos colocar como lei única, que é a lei do amor. Fora dessa lei não há vida, é por isso que nós não vivemos na grande maioria das vezes. Vivemos uma ilusão, vivemos uma mentira, ou não vivemos porque estamos adormecidos. E aí a vida vai acontecendo aonde? Dentro da lei do amor, que é o que veio trazer Jesus. Por isso ele disse: eu vim para trazer vida. E para aqueles que não gostam só de vida, ele falou vida em abundância. Porque tudo no universo é abundante. Deus não faz nada pequenininho. Tudo é extraordinariamente abundante. Para
espaço nesse vastíssimo e infinito universo para colocar os filhos de Deus, as criaturas divinas e tudo aquilo que Deus cria a cada segundo, ou milésimo de segundo, ou bilionésimo de segundo, em qualquer tempo ou em qualquer hora. Percebemos como é fácil? Como é fácil nós começarmos a viver, só que esse viver é por dentro. O homem precisa conquistar os espaços internos. A vida no homem não acontece fora, ou acontece? A minha vida não, a de vocês sim. Para onde eu for, eu levo o que sou. A minha vida se estabelece internamente. Os limites que eu estabeleço para aquilo que eu sou são estabelecidos pelas minhas competências, pelo meu entendimento, pela minha compreensão de mundo, pela minha forma de se relacionar com todos e com tudo. Mas a vida se estabelece dentro. Eu preciso explorar o círculo interno e começar a reconhecer quão infinito é o interior humano. Por isso eu dizia Sócrates, os grandes filósofos lá atrás, o maior conhecimento é o conhecimento de si mesmo. Então o homem está aqui para viver e viver plenamente. Tem que viver aqui dentro das leis do amor para que elas sejam expandidas, extrovertidas aonde quer que se esteja. Aonde eu vou, eu levo a amizade. Aonde eu vou, eu levo o amor. E aí vem Francisco de Assis, e Jesus disse: volta lá de novo. Nós achamos que quase 1200 anos depois, não é possível que esse povo ainda está em dúvida. Não é? Brasil, coração do mundo, todos lemos, não é isso? Se alguém não leu, leia urgente Brasil, coração do mundo, o Papa do Evangelho. Está lá quando Jesus retorna, lá pelo meados do século 1300, acho 1200 e alguma coisa, antes de 1400, logo depois da passagem de Francisco de Assis no planeta, Jesus pergunta, vendo as cruzadas, vendo aqueles morticínios, aquela coisa absurda da Idade Média, aquele trem atrapalhado, aquela coisa de louco, insanidade. Depois da mensagem cristã, 1200, 1300 anos depois, a Terra se transformou num campo de batalha, onde nós, humanos, levantávamos a bandeira do Cristo e chamávamos de guerra santa. Criamos a guilhotina, a Inquisição, utilizamos a igreja para perseguir aqueles menos favorecidos, ou que não pensavam como nós. Olha que povinho difícil que somos nós. E Jesus chega e pergunta: onde estão as concepções trazidas pelo último cristão de valor que passou por essas palavras? Como é que se responde uma pergunta dessa? Nós estão defendendo lá a Terra Santa, um pedacinho da Palestina. E Jesus diz: mas qual terra não é santa? Se tudo é de Deus. Que pedaço desse universo não é santo se tudo é de Deus? Gente! E vocês são donos de tudo. Agora, 800 anos atrás, 900 anos atrás, é isso. Aí Jesus decide transplantar a árvore do Evangelho para as terras de Santa Cruz, para o Brasil. E estamos aqui hoje nós, em Piuí, em 2011, na 23ª Semana Espírita, falando de Jesus e mostrando a sua mensagem para que nós possamos acordar para a realidade do que significa o cristão no mundo. Porque o cristão é a sal da terra, o cristão é revolucionário, o cristão é que chega e muda os conceitos, acorda as pessoas, chacoalha os corações. Diz, irmão, eu preciso gastar emoções. Nós precisamos sair desse estado morno, apático, onde não se vive, se empurra com a barriga. E aonde nós, para vivermos, temos que estar tomando remédios, multiplicando os esforços químicos do corpo biológico para carregar o espírito. Quando, na verdade, o espírito que assume o corpo, carrega o corpo quantas vezes forem necessárias. Mas o espírito está tão fraco, tão debilitado, o espírito que dorme, precisa de um organismo preparado, automatizado, biologicamente preparado, porque
porque existe fluido vital, e mesmo que eu não queira agora, o coração vai continuar batendo, mesmo que eu não queira, o rim vai continuar filtrando o sangue, e mesmo que eu não queira, meu estômago vai fazer digestão. Mas eu não quero, mas eles continuam, porque o corpo insiste, é uma máquina perfeita criada por Deus para transmitir vida. E aí o meu corpo passa a carregar o meu espírito, que dorme, que se prostra, que está desistindo da vida, que está empurrando com a barriga. Gente, filhos de Deus que não têm limites precisam estimular o organismo biológico com químicos de toda a natureza, álcool de toda a natureza, drogas de toda a natureza, porque senão o trem não vai. Aonde estamos? O espírito deve entrar no corpo como a criança entra e virar um furacão. Parece que tem 10 dentro desse menino, tem 500. Só que vão matando um por um. Até lá, quando ele começa a ficar um pouco mais velho, se gastou num monte de coisa errada, baladas de toda ordem, morte, aí sobrou um. E ele acaba a vida pela metade. Quando acaba? Porque às vezes já está morto há muito tempo. Só faltava ter sido enterrado. Já tinha desistido da vida, já não vivia. Por que acontece isso? Porque é que nós permitimos gradativamente sufocar a vida dentro de nós. Que somos filhos de Deus, herdeiros do universo. Tudo é de todos. E nós continuamos com as relações erradas de séculos anteriores, quando a geração do terceiro milênio, quando a fase de geração já está exigindo de nós relações diferentes. Nós já tínhamos que estar nos relacionando de forma diferente, vivendo de forma diferente, para estarmos preparados para aquilo que está chegando. Porque nós não estamos dando conta. Olha a humanidade que faz. Olha o desânimo, olha a apatia, olha a insegurança, a falta de fé. Aonde estão as verdadeiras virtudes do Espírito que estão em nós, só que adormecidas? Cristo, quando chega, abala as estruturas, faz com que tudo se transforme. Paralíticos andam, cegos enxerguem, leprosos tenham a cura. Olha o que significa a presença do Mestre na vida das pessoas. E para dizer que não era só ele, quando ele saiu depois de Pentecostes, ele autorizou os discípulos que tinham fé, pequena, mas tinham, a fazer o mesmo. E Pedro curava, João curava. Eles conseguiram, após a passagem do Cristo, encontrar esse mesmo recurso pelo simples fato de acreditar e de fazer com que o Espírito incorporasse, reencarnasse no organismo e dissesse: quem manda aqui sou eu. E você vai dançar conforme a minha música, porque se o meu mestre venceu o mundo, eu também venço o mundo em mim mesmo. É preciso muita luta para que a paz se estabeleça. É preciso muita energia, muita disposição para que a vida se manifeste, porque ela precisa se manifestar. Só que não é fácil controlar a vida. Aí a gente chora. Controlar a vida não é fácil. Muitos de nós não controlamos os filhos, não controlamos as crianças. Queremos bloqueá-las, sistematizá-las, dominá-las, domesticá-las. É não para tudo, não. Então, qual a solução? Urgente, já agora, nós sermos amigos uns dos outros e criarmos que seja uma brincadeira, uma campanha. Nós estamos procurando fazer isso porque não é simples e não é fácil. Nós que já dormimos tanto tempo, que estamos há muito tempo nessa fase de inaptidão, de inércia, de emoção, nós precisamos ser despertadores uns dos outros. O verdadeiro cristão é aquele que aonde chega, dizíamos nós, transforma o ambiente, salva a terra. Precisamos cutucar esses movimentos que acontecem nas semanas espíritas, os trabalhos que vocês, trabalhadores, desenvolvem através da Aliança Municipal, congressos, seminários, encontros, precisam ser feitos com mais frequência. Mas dá trabalho, sair de casa, né? Nós estamos muitas vezes acostumados, dentro do nosso mundinho, assistindo a novela. Inclusive, não, é Jornal Nacional, né? Um pouco, vou acabar essa novela, dá trabalho às vezes sair de casa. Às vezes nós ficamos meio assim, sem jeito de
visitar o vizinho numa determinada hora da noite, a gente fica sem jeito às vezes de falar algumas coisas. Nós temos que vencer essa timidez errada, essa insegurança perniciosa, esse medo que consome, e nós temos que ser mais ousados. Dizem os Espíritos que o mal é ousado, e o mal predomina na terra porque os bons são omissos. Dormem, estão dormindo. Nós precisamos acordar e tomar posse daquilo que é nosso. Jesus construiu o planeta, lá ele é caminho da luz. Quem deu o Brasil, coração do mundo, e não deu o caminho da luz, não deu. Tem que ter os dois. A caminho da luz, Brasil, coração do mundo, Pablo e Evangelho. Lá no caminho da luz, Jesus criou o planeta Terra para ser a morada dos espíritos que aqui viriam habitar no futuro. Nós. Esse planeta é nosso. É, como disse Jesus, a Terra prometida. Prometida para quem? Para nós. Aonde é o nosso céu? Aqui. O nosso céu é aqui. Não merecemos outro. É um céu que nós vamos construir. Nós temos que transformar o planeta Terra no nosso céu, porque é para cá que a gente voltar, no máximo. Deus queira que não venhamos a vir para outros lugares. Todos nós aqui vamos se agarrar um no outro, falar daqui não sai, daqui ninguém me tira, né? Vamos ficar juntos, amparados para que a gente vá para o plano espiritual, né? Mais tarde um pouquinho, né? Agora é muito cedo, né? Vamos deixar isso para frente, né? Acabamos de vir, né? Vamos demorar um pouquinho. Que nós possamos ir ao plano espiritual, nos reencontrar, nos reestruturarmos e voltar para cá, numa terra transformada. Porque aqui é o nosso céu, a nossa terra prometida. Sabemos disso há muito tempo. Então precisamos urgentemente um auxiliar o outro a acordar. Dar os cutucões. Fazer com que a alegria se estabeleça nas nossas conversações. O otimismo, a confiança. Porque agora é a ruptura, é a separação do joio e do trigo. Nós não podemos mais viver juntos com a mentira. Não podemos mais viver juntos com a desonestidade. Não podemos mais viver juntos com os dorminhocos. Não podemos mais. Não tem, já foi. Até os tempos são chegados. Chegados os tempos, haverá a separação do joio e do trigo. Já está vendo. É por isso que está dando todo esse conflito. Comece a empreender a caminhada para a luz, estabelecendo alegria, felicidade, otimismo, tudo que é positivo, honestidade, integridade, vida. Nós precisamos sair da zona de conforto e estabelecer comunidades ativas, que são ativas em si mesmas e ativas na sociedade. Vamos melhorar a saúde? Não precisa procurar os médicos, é saúde nossa. Vamos ter melhores hábitos. Vamos auxiliar as pessoas a terem melhores hábitos. Vamos desligar a televisão se necessário. Vamos ouvir música. Vamos fazer saraus. Vamos pegar aqui qualquer propriedade. Eu sei que tem gente aqui que tem propriedade aqui em Capitólio, por isso, são propriedades lindas, maravilhosas, com a natureza em flor, como se diz. Organize um domingo e vai de manhã para lá uma turma. Façam lá uma comidinha legalzinha, sem muito exagero, né? Cantem, dancem. Vamos fazer com que as comunidades de hoje se assemelhem às comunidades cristãs de outrora, que não tinham espaço e precisavam se encontrar às escondidas na catacumba ou nas catacumbas. E quem enxergava os cristãos dizia: veja como se amam, veja como são felizes. É só isso que tem que fazer. Voltar a ser gente, voltar a ser irmão. E a ficar muito menos preocupado com o planeta em si, porque o planeta é de Deus, e Deus vai cuidar dessa casa. Agora o homem é livre, o homem tem livre-arbítrio, e aí se ele falar não, o que Deus pode fazer? Concordamos? Muito bem, eu vou encerrar. Eu não sei quanto tempo eu tenho, né? Você deve estar para encerrar, 9 horas, você vai um pouco a novela, né, gente? Eu contei uma historinha um tempo atrás, mas eu vou contar ela de novo. Quem ouviu, né, vai ouvir pela segunda ou de repente até a terceira vez, mas eu gosto de contar essa história porque ela representa muito bem que às vezes nós adiamos as coisas, e aí esse adiar as coisas é a pessoa que dorme. A pessoa que dorme vai dormindo e vai adiando a hora de acordar. E às vezes passa uma existência inteira.
e passa a existência inteira e a pessoa olha para trás e sente aquela sensação ruim, triste de não ter vivido. A grande maioria das reclamações dos espíritos com drama de consciência no plano espiritual são aquelas situações em que não viveram. A culpa é de não ter vivido, aproveitado o tempo. É a culpa que se instala. Eu custei tanto a vir e não aproveitei a existência. Em outras palavras, não vivi. E Jesus veio para termos vida e vida em abundância. Essa história vocês já conhecem, daquela menina nova que casou com 19 anos, né? Casou com um rapaz íntegro e honesto da roça. Viviam na zona rural, veio até a cidade para fazer o casamento, convidou os amigos, alguns padrinhos, mas ela tinha um tio muito rico em São Paulo, né, da família de São Paulo, e ela convidou o tio para padrinho, inclusive. Aí o tio não pôde vir, né, compromissado, cheio de coisas, não veio, mas mandou presente. E naquela época mandou um presente maravilhoso, né, aquelas caixas de madeira com aqueles jogos de jantar, não sei, 80, 90, 100 peças, né, com filigranas de ouro, um negócio, um tesouro. A hora que ela abriu aquilo depois do casamento, ela estava em casa esperando, falou: meu Deus do céu, que tesouro. Ela pegou e guardou no guarda-roupa assim, né, num canto, para uma ocasião especial. Ela estava com 19 anos. E essa ocasião especial custou um pouco a vir, né? Ela desencarnou com 70 anos. Nunca usou o aparelho de jantar. Nunca usou. Ficou esperando a ocasião. Aí na história conta que depois de um tempo, a netinha, filha da filha, foi procurar os guardados lá, viu aquela caixa e gritou para a mãe: mãe, o que é isso? Eu não sei, filha. Foi a sua avó. A mãe também não estava usando. A avó não usou por 51 anos, né? A filha não estava usando. A netinha foi mexer e quebrou umas xícaras. A avó revelou no túmulo de alegria. Graças a Deus o meu tesouro vai ser usado. A vida é isso. Grande parte da nossa existência nós temos alguns tesouros e a gente vai guardando isso para uma ocasião especial. Ela não vai chegar nunca, porque toda ocasião é especial. Aonde você está é a ocasião especial, porque é a única, não tem outra. Protelar isso indefinidamente é não viver, é a mesma coisa. Esta, inclusive, é uma artimanha das trevas poderosíssima, muito poderosa, porque eles não podem evitar em nós o despertar. Jamais vão conseguir evitar, mas eles podem protelar. Eles podem manter a humanidade distraída, brincando com porcaria e lixo, enquanto a vida acontece do lado de fora. Esse é o reino das trevas. Conta uma historinha para terminar, a segunda, que quando o diabo saiu lá do segundo tempo, né, nosso amigo e irmão lá de baixo saiu e veio para a esfera terrestre, ficou envergonhado e voltou. Ele disse: se eles souberem como é o inferno, eles vão querer ir para lá, porque aqui o trem está vendo. O que está acontecendo aqui não pode ser para lá. Então, brincadeiras à parte, estamos distraídos com um monte de coisas, celebridades, televisão, um monte de coisas, preocupados com dinheiro, com a sobrevivência, com as propriedades, preocupados com um monte de coisa, cabeça quente, falta de tempo, e a gente vai esbarrando nas pessoas e não vive. O mal criou um sistema pernicioso de manter as pessoas adormecidas. Precisamos urgentemente de despertadores. Todos os dias precisamos despertar. Que seja um dia, basta um, porque amanhã mais um. Os alcoólicos anônimos nos ensinam isso. Só por hoje. Só por hoje vamos ficar lúcidos e acordados. Só hoje. Gasta energia o máximo que você pode para manter o coração amigo e para não rasgar os R$700. Só por hoje. E dorme. Amanhã acorda de novo. E só por hoje. Não é tão difícil, mas nós precisamos uns dos outros. Porque eu também durmo, eu também me acomodo, sou igualzinho a vocês. E tenho que ter, e agradeço muito, algumas palestras para me salvar. Porque o que me salva
são as palestras. Momento em que eu estou aqui, em que a espiritualidade utiliza do meu organismo biológico, através do mecanismo do fenômeno mediúnico, a gente consegue enxergar junto com vocês um mundo um pouquinho diferente, recebe um influxo poderoso de energia espiritual que pode durar às vezes por uma semana. E se na semana seguinte não tiver uma palestra, um cristão, um amigo, um despertador do meu lado que chega e vai, de repente eu estou também dormindo, me envolvendo com minhas coisas, preocupado com um monte de coisa e não estou vivendo. Por quê? É um mecanismo tendencioso de séculos. Para vencer isso, unamos. Estejamos juntos uns dos outros, fazendo eventos dessa natureza e outros, despertando-nos para a vida, desligando a televisão, rompendo com o mundo da forma que nós conhecemos, criando literalmente outro. Uma nova família, uma nova saúde, uma nova educação, uma nova maneira de se relacionar, uma nova comunidade, um novo tempo, um novo milênio, uma nova geração. Já está previsto. Agora é por nossa conta. Que Deus abençoe.